quinta-feira, dia 18. Amanhã começa os 10 dias de oração em cada igreja. Então agora nós vamos aqui para a lição de hoje, né? Então estamos aí em Colossenses. Colossenses tem um dos melhores primeiros capítulos da Bíblia, porque ele dedica esse primeiro capítulo para exaltar a pessoa de Cristo, para exaltar quem ele é, o que ele representa para a igreja, para cada um de nós. Então, vamos aí para Colossenses 1,18. O que é que Paulo afirma aí em Colossenses capítulo 1, verso 18 sobre Cristo? Então, aí diz o seguinte. No verso 15, nós lemos o seguinte, que ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, nós vimos aí, foi anteontem, que primogênito não é no sentido de ele ter sido a primeira criatura, a primeira coisa a ser criada, não. Primogênito é no sentido dele ser o principal, aquele que tem a primazia sobre toda a criação, aquele que tem a supremacia sobre tudo que existe, certo? Então, aí a gente vai para o verso 18, que diz assim, ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia sobre todas as coisas. Novamente aqui a expressão primazia. O que é primazia? É você ser o primeiro, você ter o primeiro lugar, você ser o destaque, aquele que se eleva sobre todos os outros casos, certo? Então, as palavras que são usadas aí nesse verso, né, que nós vimos aí, ele é a cabeça, ele é o primogênito, ele é o princípio. As palavras cabeça e princípio, elas estão relacionadas no hebraico. Cabeça é Rosh e princípio é Reshit. Você vê que tem a mesma família, a mesma raiz lá no hebraico. Então isso a gente vê, a primeira vez que a gente vê a palavra princípio na Bíblia é logo no primeiro verso. No princípio Deus criou os céus e a terra. E lá a palavra é Reshit. Então, se cabeça é parecido com princípio, então a primeira vez que aparece, primeiro verso da Bíblia já aparece o nome princípio, então aí já tem uma similaridade com cabeça. Então Jesus, ele é o cabeça da humanidade e da igreja, não só apenas por causa da encarnação dele ter se tornado ser humano, mas por ele ter criado os seres humanos. Não é apenas pelo fato de ele ter se tornado homem, mas por ele ter criado com a sua própria mão o homem, todos os homens, certo? Então, em grego, a palavra traduzida como princípio, que é arche, tem um significado bastante amplo. Inclusive, essa palavra arche, ela também é usada várias vezes para indicar uma coisa que por exemplo, quando a Bíblia diz assim, Satanás é o arqui-inimigo de Deus. Esse arqui vem dessa palavra aí, arche, é o principal dos inimigos de Deus. Por exemplo, arquipélago é um conjunto de ilhas, é um coletivo de ilhas. Então são palavras, é uma palavrinha que, dependendo do contexto, pode significar coisas diferentes, né? Mas principalmente essa arque significa princípio ou principal. Então, em Colossenses, princípio se refere a Jesus como a fonte e o iniciador da igreja, que portanto ele é o cabeça dela. Se ele é o princípio da igreja, ele é o cabeça da igreja. Se foi ele que deu origem à igreja, então ele é o líder dela. Na igreja católica eles dizem que quem iniciou a igreja foi Pedro. Ele é o como naquele verso, né, que Jesus diz: verdade, verdade te digo, tu és Pedro, mas sobre essa pedra eu construirei a minha igreja. Veja que quando Jesus diz aquele verso, ele diz assim, tu és Pedro, mas é sobre essa pedra que construirei a minha igreja. Quando ele fala o nome Pedro, Pedro na língua lá significa pedregulho. Pedro, você é um pedregulho. É sobre essa pedra, sobre essa rocha que eu construirei a minha igreja. Então a igreja cristã não começou com Pedro. Pedro não é ninguém. A igreja cristã começou com Jesus. Ele é o originador da igreja.
Por isso que a igreja, quando ela foi fundada, o nome dela era Igreja Católica. Por que católica? Porque católica significa universal, uma igreja para o mundo todo. Igreja Católica, apostólica, porque ela foi pregada pelos apóstolos, a pregação deles é que deu início, e cristã, porque é o sacrifício de Jesus que deu início à religião cristã. Então, a igreja era assim, igreja católica, universal, apostólica, sob o fundamento dos apóstolos, e cristã, porque foi Jesus quem fundou. Depois, na Idade Média, quando a igreja se afastou da verdade, aí a igreja passou a chamar Igreja Católica Apostólica Romana. E aí já não tem mais nenhuma ligação com Cristo. Mas lembre-se que a igreja, desde o começo, tem a sua origem em Jesus. Certo? Então, Jesus não é apenas o originador da criação e da igreja, mas ele é o cabeça da igreja por causa da sua ressurreição. Isso é muito importante a gente ressaltar. Conforme diz lá em Romanos 6, verso 3 e 4. Vamos conferir o que diz lá. Lá diz assim, ó. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Quando você é mergulhado na água, você está morrendo para o eu, assim como Jesus morreu. E ao sair da água, você está renascendo para uma nova vida, assim como Jesus ressuscitou. Então, nós somos dele pela criação e também nós somos dele pela redenção. Nós somos dele porque ele nos criou, sua imagem e semelhança, e também porque no batismo ele nos renova a sua imagem e semelhança. Como o pecado nos deteriorou, como o pecado destruiu a nossa imagem, destruiu o nosso perfil, nos fez... o pecado nos tenta fazer com que a gente perca as digitais de Deus em nossa imagem. Então, através do batismo, Deus vai reconectando, Deus vai refazendo a imagem dele em nós. Então, como o salário do pecado é a morte, a vitória de Cristo sobre a morte mostra a sua vitória sobre o pecado e o poder dele de nos recriar a sua imagem. Certo? Então, isso explica por que Jesus ele é chamado de primogênito dentre os mortos. Como a gente já viu, primogênito quer dizer principal. Certo? Então, não quer dizer que Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado. A primeira pessoa a ser ressuscitada na Bíblia foi Moisés. Moisés foi a primeira pessoa a voltar à vida na Bíblia. Isso a gente tem a prova lá em Judas 9. E a ressurreição de Moisés representa para nós todas aquelas pessoas, todos aqueles que vão morrer, todos os salvos que vão morrer, vão passar pela morte e que no dia da volta de Jesus eles vão voltar a viver. Então Moisés ele vem como um precursor, como um símbolo daqueles que vão morrer, mas vão ressuscitar. Elias ele é o símbolo daqueles que não vão passar pela morte e vão ser arrebatados. Só que tanto Moisés como Elias dependiam da ressurreição de Jesus para que o que aconteceu com eles fosse validado. Por isso que quando Jesus estava ali no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias apareceram para encorajá-lo com relação ao que ia acontecer em Jerusalém. Porque se Jesus falhasse em qualquer momento do plano da redenção até a cruz, Moisés e Elias teriam que descer e teriam que morrer. Porque o que aconteceu com eles foi como um cheque pré-datado. Precisava da ressurreição de Jesus para garantir a estadia deles no céu. Então teria que descer Enoque, teria que descer Moisés, teria que descer Elias, voltar para esse mundo e morrer de novo. Porque não adiantava, não fazia sentido estarem no céu, sendo que a ressurreição daquele por meio do qual todos nós ressuscitaremos, não aconteceria se ele tivesse falhado na cruz. Então, a ressurreição de Jesus é a mais importante, porque ratifica a ressurreição de Moisés e ratifica também a nossa ressurreição. Amém. Se ele não ressuscitou, nós também não ressuscitaríamos. Mas é porque ele voltou a viver
que ele tem o poder de nos fazer voltar a viver. Amém. Certo? Então, sem a ressurreição de Cristo, ninguém mais poderia ser ressuscitado. Então, vamos revisar aqui as razões que Paulo apresentou para a supremacia de Jesus acima de todas as coisas. Primeiro, Jesus é a manifestação perfeita do Deus invisível. Aquele Deus que era Espírito, que não tinha como ser materializado, não tinha como a gente visualizar ele. Jesus, ao se tornar ser humano, nós temos uma visão de quem é o Pai. Nós temos uma visão de quem é Deus. Se Jesus nunca tivesse tornado ser humano, a gente não ia ter como descrever ele fisicamente. Então a imagem de Deus como um ser humano, como uma pessoa, nós só temos por causa de Jesus. Ele é o agente por meio do qual todas as coisas foram criadas. Ele é o verbo. Deus ia falando e tudo ia acontecendo. Então, por meio da sua palavra, por meio do verbo, por meio de Cristo, as coisas vieram a existir. Ele existia antes de todas as coisas e tudo é mantido unido nele. Tudo que existe só existe por causa dele. Ele é a mola mestre. Ele é quem está por trás de tudo do universo. O universo só continua se expandindo porque ele quer, por causa da vontade dele. Ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. A igreja não consegue ter vida em si mesma se não tiver unida à cabeça, que é ele. Ele é o cérebro pensante, é ele que manda todos os comandos para a igreja. Certo? Ele venceu o pecado e a morte, garantindo assim o direito de ressuscitar todos que confiam nele como Salvador. Amém. É por isso que eu já disse aqui no Zoom. Um ser humano não poderia morrer pelos pecados da humanidade. Um anjo não poderia morrer pelos pecados da humanidade. Somente Cristo poderia fazer isso. Porque somente ele tem o poder de dar a vida, pegar de volta e dar a vida a quem ele quiser. Satanás não tem como dar vida a ninguém. Somente Deus tem esse poder. Então, ao Jesus vencer o pecado e a morte, então ele tem as chaves da morte e do inferno. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele tem poder sobre a morte e sobre a sepultura. A morte não segurou ele. A morte não teve poder sobre ele. E a morte também não vai ter poder sobre todos aqueles que confiam nele. Todos aqueles que entregam sua vida a ele, ele vai devolver a vida a essas pessoas quando ele voltar. Então, é por isso que ele está lá em cima. Por isso que ele tem a primazia sobre todas as coisas. Jesus sempre existiu, mas agora, por causa de tudo isso, ele é reconhecido como cabeça suprema da humanidade e da igreja. Amém. Então, de tudo isso, você já tem uma ideia, você já confirma mentalmente que Jesus, ele tem um nome acima de todo nome e um dia ele vai ser exaltado completamente. Na cidade de Santa, quando a cidade de Santa descer, os salvos vão louvá-lo, vão engrandecê-lo porque ele os salvou. E os ímpios e Satanás e tudo que existe vai se curvar e todo joelho vai se dobrar e reconhecer que ele foi santo, que ele foi bom, que ele foi justo. E ali vai se cumprir o que diz lá em Filipenses 2, verso 8. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Então louve a esse Jesus, que desceu para o nosso nível, que se humilhou, teve a pior das mortes, mas foi exaltado sobremaneira. E todos aqueles que querem viver a mesma trajetória de Jesus, ele vai pegar essas pessoas e vai exaltá-las para o nível dele. E vamos nos sentar em tronos junto com ele e vamos reinar com ele pelos séculos dos séculos. Amém. Então, olha que graça, olha que privilégio você servir esse Jesus. Você ser amado por ele, ser transformado pela graça dele. Então, peça a ele hoje para que ele transforme o seu coração, para que ele reine supremo em sua vida, assim como ele reina supremo sobre todo o universo. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa missão incrível, por esse amor que é sem medida, por esse Jesus que está no trono do universo, mas que está no trono do nosso coração. Fica conosco, agora abençoa o estudo do livro, prepara-nos, Senhor, para começarmos a de oração e recebemos a unção do teu Espírito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.